Jesus é nosso irmão. Não vou, não vou, não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Não vou, não vou. Bom dia, amiguinhos! Meu nome é Príncipe Agacan e decidi hoje iniciar contando essa história com uma música, porque esta música minha mãe me ensinava quando eu era criança, a diferença que existe entre Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso irmão. Muitas pessoas confundem. Aqui no nosso palácio, a minha mãe sempre me educou, me ensinando o Evangelho de Jesus. Mas o meu pai, o grande rei, não acreditava em Deus. E é sobre isso que eu quero falar. O meu pai sempre dizia que Deus não existia. Aqui no nosso reino, nós temos muitos servos. Alguns deles trabalham aqui no palácio. E um desses servos se chama Servo Tomás. Ele é muito querido pelo meu pai, por todos nós. É um servo muito fiel. Onde o meu pai vai, o servo Tomás está junto com ele. O servo Tomás acredita em Deus. E muitas vezes ele conversava com meu pai, dizendo: Majestade, Deus é bom, Deus nunca erra, Deus é perfeito. O meu pai sorria. Eles nunca discutiram sobre esse assunto, mas o meu pai não acreditava. Mas sempre que possível, quando tinha uma oportunidade, o servo Tomás, ele dizia: Deus é bom, Deus nunca erra, Deus é perfeito. Junto com meu pai, o servo Tomás, todos os domingos pela manhã, saía para caçar. Eles entravam na floresta para caçar javalis. O meu pai gosta muito. Iam apenas os dois montados em seus cavalos. Um dia, quando eles estavam no meio da floresta, o meu pai foi atacado por um leão. E o servo Tomás, que estava atento a tudo, conseguiu matar o leão, de forma que o meu pai foi apenas ferido. Sim, o leão, quando pulou por cima do cavalo do meu pai, ele mordeu a mão do meu pai e arrancou um dedo. O meu pai ficou desesperado, foi trazido de volta aqui para o castelo, foi atendido. E logo quando tudo isso passou, com muitas dores, o meu pai mandou chamar o servo Tomás à sua presença. Todos nós estávamos reunidos na sala do trono e o meu pai disse: Agora eu tive a prova, servo Tomás, que Deus não existe. Mas por que, majestade? Disse ele. Porque hoje Deus deixou que o leão me atacasse. Por isso eu não acredito que Deus existe. Naquele momento, o servo Tomás disse: Majestade, o Senhor me desculpe, mas Deus é bom, Deus nunca erra, Deus é perfeito. O meu pai ficou com tanta raiva do servo que mandou Tomás para a prisão. Todos nós ficamos muito tristes e o meu pai disse: Você não sairá de lá enquanto não me disser que Deus não existe. Nos dias que passaram, todos nós sentimos muita falta do servo Tomás, porque ele é muito querido aqui no nosso palácio. O meu pai ficou meses e meses sem caçar, porque não tinha companhia, ele não tinha confiança em nenhum outro servo. Depois que ele se sentiu recuperado, e agora com vontade de caçar, num domingo, sozinho, ele montou no seu cavalo
e foi para a floresta caçar javalis. Quando no meio da caça, amiguinhos, vocês não sabem o que aconteceu. Ele se encontrou com vários homens de uma tribo que vive aqui perto do nosso reino. Essa tribo acredita em outros deuses e eles fazem sacrifícios humanos. Pegaram meu pai, que não conseguiu fugir, amarrou-o em cordas e levou-o para a tribo. Quando chegou na tribo, tudo foi preparado. Vocês não sabem o que ia acontecer. O meu pai seria jogado num rio cheinho de crocodilos. Esse era o ritual para poderem adorar aos deuses que eles amavam. Porém, quando meu pai estava lá amarradinho nas cordas para ser jogado no rio, o chefe da tribo levantou a mão e disse: parem com isto! Esse homem não pode ser jogado no rio, porque ele não tem um dos dedos. Numa das mãos ele tem apenas 4 dedos. Soltem agora! Então, os homens da tribo cortaram as cordas e meu pai saiu a correr, voltando para o nosso reino. Quando chegou no castelo, uma grande festa foi feita. Todos nós ficamos felizes com o retorno dele. Até que no meio da festa, quando a sala do trono estava muito cheia, meu pai, agora pensando sobre a existência de Deus, ele resolveu chamar à sua presença o servo Tomás. Mandou os soldados trazerem-no da prisão. Ele foi trazido e todos nós ficamos em silêncio. Eu estava atento a tudo o que era dito e o meu pai falou: talvez, servo Tomás, você tenha razão. Deus é realmente bom, porque eu fui solto daquela tribo por ter um defeito, não tenho um dos dedos. Então, naquele momento, o servo Tomás disse: majestade, se o Senhor me permite, o Senhor não tem defeito algum. O Senhor apenas não tem um dedo das mãos, mas pode fazer muitas coisas, utilizar as suas mãos para o bem, fazer tudo aquilo que gosta, nada lhe impede. O rei ficou pensando, todos nós escutamos a mensagem que o servo Tomás trouxe. De repente, o meu pai falou: mas eu tenho uma dúvida e quero que você me explique. Pois não, majestade, disse o servo Tomás. Se Deus é tão bom assim, se Deus nunca erra e se Deus é perfeito, por que ele deixou que você ficasse na prisão por todos esses meses, se você defende ele todos os momentos da sua vida? Naquele momento, o servo Tomás sorriu, fez reverência ao meu pai, o grande rei, e disse: majestade, se eu estivesse com o Senhor naquela caça, nós seríamos pegos pelos homens da tribo, e eu que seria jogado aos crocodilos, porque eu tenho os dedos das mãos, os 5, e então agora não estaria aqui junto com o Senhor. Por isso, Deus é bom, Deus nunca erra, Deus é perfeito. O meu pai então levantou-se do trono, amiguinhos, deu um abraço no servo Tomás e nós aprendemos a grande lição. Nessa nossa história, quantas coisas nós aprendemos, não é, amiguinhos? Às vezes você acha que Deus não te dá aquilo que você gostaria, que Deus não é perfeito. Às vezes nós pensamos dessa forma, não é mesmo? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe aquilo que nós precisamos e não podemos ficar tristes, revoltados contra o nosso Pai. Nós também aprendemos com essa história, com o servo Tomás, que não existem defeitos. Cada um de nós somos de uma forma, temos o nosso corpo de um jeito e precisamos respeitar a todas as pessoas, agradecendo a Deus que sabe de tudo. Também aprendemos hoje
a grande lição que a minha mãe me ensinava desde quando eu era pequeno, que Deus é nosso Pai e Jesus é o nosso irmão. Muito obrigado, amiguinhos, e espero que em breve nós possamos nos encontrar. Até a próxima história! Não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Não vou fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão.